Agora nós vamos falar sobre a bilirrubina. A bilirrubina é um componente importante da bile que precisa ser excretada do nosso corpo. Isso porque a bilirrubina é uma substância que é tóxica e ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e pode causar lesão no sistema nervoso. Então, por esse motivo que a gente precisa ter o processo de excreção. E de onde vem essa bilirrubina? De onde é que ela surgiu? A maior parte da bilirrubina surge de hemácias senescentes, de hemácias envelhecidas. Então, quando essas hemácias chegam lá em 120 dias, que elas já estão velhinhas, elas vão sofrer um processo de degradação. Isso vai acontecer no sistema retículo endotelial, que envolve as células do baço, mas envolve também as células de Kupffer, aqueles macrófagos que a gente encontra lá nos capilares sinusoides hepáticos. Então, eles vão fazer esse processo de degradação e vão resultar na produção aí dessa bilirrubina. Vamos acompanhar aqui o processo na imagem. Então, aqui a gente tem, né, o sistema retículo endotelial e a gente tem aqui as hemácias velhinhas, as hemácias senescentes. Quando elas chegam aqui no sistema retículo endotelial, o que é que vai acontecer? Essa hemácia vai ser lisada, ela vai ser quebrada e dentro dela nós temos a hemoglobina, que é um componente importante aí das hemácias. Essa hemoglobina tem o radical M. É desse radical M aqui que nós vamos ter aí o surgimento da bilirrubina. Então, voltando a essa informação, tem uma hemácia, ou que nós chamamos também de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, que contém a hemoglobina. Ele tem ali a hemoglobina. Quando essas hemácias estão velhinhas e passarem pelo sistema retículo endotelial, elas vão ficar retidas ali nesse sistema retículo endotelial, onde essa hemácia então vai ser lisada. Ao ser lisada, aí quebrou, rompeu ali a membrana, eu tenho uma hemoglobina ali dentro. A hemoglobina vai ser separado, globina vai ser separado do radical M. Globina pode ser reaproveitado pelo corpo e o radical M é o que contém o ferro. Então, a gente vai remover esse ferro e aí esse anel de porfirina que sobrou desse radical M vai sofrer aqui uma transformação em biliverdina. A enzima que faz a conversão desse radical M em biliverdina é a M-oxigenase. E depois essa biliverdina pode ser convertida em bilirrubina pela bilirrubina redutase. Só que essa bilirrubina aqui que foi formada, ela é lipossolúvel. Então significa que ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, ela é difícil para ser eliminada do nosso corpo, porque ela pode ser reabsorvida. Então ela precisa sofrer um processo de conjugação. Para que isso aconteça, ela vai precisar ir para o hepatócito. Então ela vai pegar carona aqui com a albumina, e aí pegando carona com a albumina, ela chega no hepatócito. Ao entrar no hepatócito, ela vai sofrer um processo de conjugação. Ela é conjugada a um ácido chamado de ácido glicurônico por uma enzima chamada de UDP-glicuroniltransferase. Aqui a gente tem a UDP-glicuroniltransferase fazendo a conjugação a esse ácido glicurônico e agora a nossa bilirrubina é uma bilirrubina conjugada, que agora ela é hidrossolúvel e dificilmente eu vou conseguir fazer o processo de reabsorção dela. Mesmo assim, sempre lembrem, nada desse sistema é perfeito. Então, é possível que eu encontre bilirrubina não conjugada no sangue? Sim. É possível que eu encontre bilirrubina conjugada no meu sangue? Sim, só que em quantidades pequenas. A maior parte a gente vai fazer a excreção aí através da bile, certo? A gente vai excretar através da bile. Para excretar, a gente pode usar aqui um transporte ativo, o MOAT, e nós podemos também utilizar esse transportador aqui, chamado de MRP2. É uma proteína relacionada a múltiplos fármacos, que também faz aqui o transporte dessa bilirrubina conjugada para a bile. Lembre-se que ela pode conseguir voltar uma parte dessa bilirrubina conjugada, mas a maior parte a gente vai conseguir fazer a excreção aqui através da bile. Bom, o que vai acontecer então com essa bilirrubina?
A bilirrubina, então, vai para o duodeno, vai passar pelo intestino grosso. E quando chega no intestino grosso, quem é que eu tenho aí? As bactérias intestinais. Então, as bactérias intestinais vão desconjugar essa bilirrubina e aí vão converter essa bilirrubina. Eles podem converter em urobilinogênio, que pode retornar para o nosso fígado, onde nós vamos novamente conjugar e dar mais uma chance de excreção, ou pode ser convertido esse urobilinogênio pode ser transformado em estercobilina e urobilina, que a gente elimina pelas fezes. Então, observem que 85% a gente vai eliminar aqui pelas fezes. Inclusive, é essa estercobilina e urobilina que dá por característica das fezes como nós conhecemos. Mas 15% retorna. E esses 15% que retornam aqui, nós vamos conjugar novamente e tentar eliminar. Uma parte desse urobilinogênio, dessa urobilina que pode ser sintetizada, a gente pode aqui eliminar pela urina, mas somente se ela estiver na forma conjugada. Se ela não estiver na forma conjugada, a gente não consegue fazer esse processo. Lembrando que toda vez que ela estiver na forma não conjugada, quem faz esse transporte é a albumina. É a albumina que vai fazer esse transporte aí. É muito importante que a gente conheça todo esse processo da bilirrubina, porque qualquer variação durante esse processo pode gerar o acúmulo dessa bilirrubina no nosso organismo. Essa bilirrubina, além de causar os efeitos que a gente já viu sobre o sistema nervoso, ela pode se depositar na pele e nas escleras, que nós chamamos isso de icterícia. Então, vamos aqui pensar quando é que isso pode acontecer. Como é que a gente pode desenvolver aqui icterícia? Que todo mundo logo pensa, recém-nascido. Por que o recém-nascido ele tem icterícia? A maior parte dos recém-nascidos que têm icterícia, eles têm um tipo de icterícia chamada de icterícia fisiológica do RN. Ela é fisiológica porque não é nenhuma doença, não é nada assim que não vá se resolver. O que essa criança tem é uma imaturidade no fígado. Então, nessa situação, a UDP-glicuroniltransferase pode estar ainda em baixas concentrações, porque esse fígado é um fígado imaturo, então ele ainda não está conseguindo produzir em quantidades consideráveis aí essa UDP-glicuroniltransferase. Chega a bilirrubina aí, mas ele não consegue fazer a conjugação. Então, se ele não consegue fazer a conjugação, ele não consegue fazer a eliminação de toda essa bilirrubina. Ele consegue conjugar uma parte, mas grande parte dessa bilirrubina aí não vai ser conjugada. E aí, por conta disso, a gente não garante, né? Porque ela é lipofílica, então ela pode voltar. E aí, o que é que nós vamos encontrar em grande quantidade? No sangue, uma bilirrubina não conjugada. Nós vamos encontrar uma bilirrubina não conjugada, que é o que é comum encontrar nessas situações de icterícia fisiológica do recém-nascido. Não tem nada que possa fazer aí para que esse fígado amadureça, é só dar tempo ao tempo, ele vai amadurecer, ele vai começar a ter níveis suficientes, mas enquanto isso, a gente faz a fototerapia, os banhos de sol, que é para fazer a degradação daquela bilirrubina que se depositou ali na pele dessa criança. Vamos para outra situação aqui que poderia ocasionar também uma icterícia. Vamos dizer que é uma pessoa que recebeu uma transfusão de sangue. Você recebeu uma transfusão de sangue aí. Então, recebeu uma grande quantidade de hemácias velhas. Ou pode ser uma pessoa que tem anemia hemolítica, que está degradando mais cedo essas hemácias. Então, nesses casos, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma grande quantidade de bilirrubina. Eu tenho a UDP, mas eu não tenho uma quantidade alta de UDP. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho muito mais bilirrubina do que eu tenho de UDP. Eu não tenho problema no meu fígado. O meu fígado está funcionando direitinho. Ele está todo ali sintetizando, ele é capaz de conjugar. Só que a quantidade de bilirrubina que eu estou produzindo é maior do que o que eu posso conjugar. Então, eu conjugo uma parte,
vou eliminar essa parte através das fezes e tal, mas uma outra parte que eu não consegui conjugar vai ficar. Então, nesse caso também a gente vai ter uma bilirrubina não conjugada em excesso no sangue. Então, vejam dois casos diferentes, com duas situações diferentes. O recém-nascido tinha ali uma deficiência da UDP, estava ali em baixa concentração. Já a bilirrubina estava normal, só que eu não conseguia conjugar até então. Já nessa segunda situação, eu também tenho uma bilirrubina não conjugada ali no sangue. Mas nesse caso, eu tinha UDP em quantidades normais, só que eu tinha muito mais bilirrubina do que o meu fígado era capaz de conjugar. Agora vamos ver situações que a gente encontra a bilirrubina conjugada no sangue. Vou dizer que eu produzi a bilirrubina conjugada e ela está armazenada aqui. Só que aqui tem uma obstrução. Então, apesar da bilirrubina estar conjugada, ela não consegue sair. O que vai acontecer com ela? Ela vai voltar. Ela vai cair na circulação. Só que essa bilirrubina, ela é conjugada. Então, eu vou encontrar a bilirrubina conjugada no sangue. Por que ela não saiu? Porque aqui tem alguma obstrução. Pode ser um cálculo aí que está impedindo a eliminação dessa bile. Nesses casos, por exemplo, as fezes, nós vamos encontrar acólicas. Elas vão ser fezes claras, porque não tem a presença de estercobilina e urobilina. E uma outra situação que nós podemos ter aqui uma bilirrubina conjugada é se tiver um problema aqui nesse transportador. Então, a bilirrubina entrou, foi conjugada, mas eu não consegui secretar. Não consegui fazer o transporte para fora, não consegui colocar aqui no canalículo. Então, ela pode refluir e aí vai ser uma bilirrubina também conjugada, ok? Para a gente fechar essa nossa aula de hoje, nós vamos ver agora o que acontece nos ductos biliares. Eu disse a vocês no início dessa aula que a gente tem 3 tipos de bile: a bile canalicular, a bile hepática e a bile vesicular. A bile canalicular foi aquela primeira lá, do jeito que foi secretado lá na bile, recebeu glicose, aminoácidos, íons, água e ficou isotônica. Observe o que vai acontecer quando ela passa pelos ductos biliares. Aqui nós temos as células que formam os ductos biliares. Essa é a membrana apical, aqui é a membrana basolateral. Então, significa que aqui está voltada para o sangue. Primeira coisa, nós vamos absorver glicose e vamos absorver o nosso aminoácido, porque ninguém quer perder nutrientes aqui pela bile, né? A gente não perde nem lá no rim, como é que a gente vai perder aqui pela bile? Então, aquela glicose, aquele aminoácido que passou, nós vamos fazer a reabsorção. Além disso, nós vamos fazer aqui uma secreção, um transporte de cloreto, para que esse cloreto seja usado para trocar por bicarbonato. De onde é que veio esse cloreto? De onde é que veio esse bicarbonato? Apesar de, na imagem, a gente não observar, toda a membrana basolateral possui uma bomba de sódio e potássio. Então, eu tenho uma bomba de sódio e potássio aqui. Essa bomba de sódio e potássio cria um gradiente para o sódio. O sódio, quando entra, traz bicarbonato. O sódio, quando entra, traz cloreto. Cloreto em alta concentração sai. Eu uso esse cloreto para trocar por bicarbonato. O que isso vai fazer? Foi bicarbonato. Essa bile se tornou levemente alcalina. Vai ser importante para onde ela vai, que é o duodeno, para ajudar na neutralização lá do quimo. Segundo, se o bicarbonato vai, ele leva sódio, que leva água. Então, a água vai seguir aqui esse bicarbonato pelas junções oclusivas. Então, ela consegue passar e faz com que essa bile, ela fique fluida. Então, ela tinha vindo isotônica, mas agora ela vai ficar mais fluida, mais aquosa, para evitar a precipitação do cálcio. Então, ela vai ficar tanto mais aquosa, mais fluida, quanto mais alcalina. E isso aqui pode se intensificar se essas células forem sinalizadas por um hormônio chamado de secretina, que é produzido lá no duodeno. Então, a secretina, uma vez que seja produzida lá e liberada no duodeno, vem através da circulação e estimula essas células dos ductos biliares, aumentando o transporte de bicarbonato, devido ao aumento do transporte de cloreto. Porque a secretina vai aumentar AMP cíclico
Quanto maior a quantidade de AMP cíclico, maior o transporte de cloreto, portanto, mais eu troco por bicarbonato. Mais bicarbonato, mais água. Mais bicarbonato, mais alcalino, mais água, mais fluido. E essa água, pela presença de secretina, pela sinalização de secretina, ela também consegue passar porque a secretina insere aquaporina na membrana dessas células dos dúctulos. E aí ela se torna ainda mais aquosa, mais fluida, para poder chegar lá na vesícula e, portanto, no duodeno. O fato da gente ter esse transportador aqui, CFTR, nos chama a atenção novamente para a fibrose cística. CFTR é aí um transportador de cloreto relacionado à fibrose cística. Isso significa que se o indivíduo tiver fibrose cística, ele pode ter problemas nesse CFTR aqui. Portanto, ele vai ter problemas tanto na passagem de bicarbonato quanto na passagem de água.